Agora parece que melhorou. Glória a Deus. Vamos lá. Tem algumas coisas para a gente poder desfrutar, dividir um pouquinho com vocês. Eu queria que você abrisse a palavra comigo no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, no verso 21. Eu gostaria essa noite de falar um pouquinho, ou de ensinar você a influenciar o visível com o invisível. Presta atenção. Você vai influenciar o visível com o invisível. Você vê muitas coisas, amém? Amém ou não? Você está aqui, pelo amor de Deus. Você precisa aprender a influenciar o visível com o invisível. Com essa cara de peixe morto, você não vai influenciar nada. Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida, repete comigo, a morte e a vida, estão no poder da... O que bem a utiliza, come do seu... Poxa vida, olha que beleza. Morte e vida estão no poder da sua língua. Você quer morte ou quer vida? Vida? Tem certeza? Vamos ver se até o final você vai querer vida mesmo. Tiago capítulo 3, não precisa abrir não. Tiago capítulo 3, verso 2, diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, eu estou dizendo para você que morte e vida estão no poder da sua língua. A partir do momento que você entende isso, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que vai ser dito, porque se morte e vida estão no poder da sua língua, isso significa que aquilo que você fala tem influência, e eu quero ensinar você a influenciar o visível através do invisível. Se você controla a sua língua, você vai controlar todo o seu corpo, é isso que Tiago está dizendo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, a palavra está dizendo que nós temos que nos atentar àquilo que nós não estamos vendo, porque muito daquilo que nós não estamos vendo é eterno, mas muito daquilo que nós estamos vendo é passageiro. Morte e vida está no poder da nossa língua. A palavra diz que nós temos que nos atentar àquilo que nós não estamos vendo. Você vê aquilo que sai da sua boca? Vê? Está vendo as palavras sair da minha boca? Não está? Tem certeza? Não, não é possível não. Você não está vendo? Não? Nós não vamos ver aquilo que sai da nossa boca, mas nós vamos ver aquilo que está no seu coração, porque à medida que sai da sua boca, isso significa que está no seu. A capacidade que você tem de falar e produzir coisas, a palavra está nos orientando que nós devemos nos atentar àquilo que nós não estamos vendo, em detrimento daquilo que nós vemos. E se nós não estamos vendo as palavras que estão sendo liberadas pela nossa boca, significa também que nós temos que nos atentar a elas. Eu li para vocês que morte e vida está na sua... Obviamente, aquilo que você está falando tem poder de viver
ou de matar. Livro de João, capítulo 6, verso 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então veja que, diante de palavras que estavam sendo proferidas, Jesus estava dizendo: ei, as palavras que eu estou falando, que eu estou proferindo, elas são espírito e são vida. Mas mesmo assim tem gente que não está acreditando. E é importante, amado, que tudo aquilo que nós estamos crendo, ou tudo aquilo que nós estamos recebendo, através de palavras que estão sendo ditas, através da minha vida, mesmo que você não esteja vendo, isso precisa ser real para você. Isso precisa ser verdadeiro para você. Isso precisa cair no seu coração como verdade, porque é através daquilo que você não está vendo, palavras que estão sendo proferidas, algo vai chegar até o seu coração e vai transformar a sua vida. Palavras ditas, lançadas, são palavras de cima de um púlpito, palavras que vêm da própria palavra de Deus, são vida para nós. Palavras que estão sendo ditas e proferidas são palavras de vida e não palavras de morte. E aquilo que nós devemos repetir são palavras de vida e não palavras de morte. Por mais que nós não estejamos vendo aquilo que está sendo dito, ou as palavras que estão sendo ditas, quando ditas carregadas de verdade, ou da sua crença, ou da sua fé, ou aquilo que você vive, ou aquilo que está no seu coração, elas são capazes de transformar em vida. Todas as vezes que você profere isso. Quando eu libero a palavra, eu estou liberando vida. E todas as vezes que eu libero ela, eu creio que já está acontecendo. Porque isso é verdade em meu coração. Porque eu acredito nessa palavra. Se nós estamos proferindo palavras de morte, é como se nós acreditássemos naquilo que nós estamos falando. Todas as vezes que nós estamos dizendo algo, mesmo que nós não estejamos vendo as palavras, como eu já disse, estamos vendo o coração. E muitas vezes as palavras ditas, elas vão gerar morte e não vida. Por isso que todas as vezes que nós vamos falar, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Se você não tem nada para falar, fica quieto. E se for falar alguma coisa, fala de acordo com a palavra. É vida. Não é muito mais seguro do que falar um monte de besteira? Porque o que mais tem é gente falando besteira. E nós que estamos sendo ensinados, nós devemos proferir palavras de vida, de transformação, principalmente quando se refere à vida de um irmão nosso. Quando nós vamos nos referir a um irmão, ao seu marido, à sua esposa, vamos ter culto de família esse final de semana, né? O que você está proferindo a respeito do seu marido? É uma benção. O que você está proferindo sobre a sua esposa? Sobre seus filhos? Sobre sua família? Sobre suas finanças? Está sendo vida ou está sendo morte? Está saindo alinhado com a palavra ou está saindo desalinhado com a palavra? Porque a forma de você influenciar o visível é utilizando do invisível. A maneira que você vai influenciar o visível é utilizando o invisível. Você não está vendo as palavras, mas à medida que você fala, à medida que você libera, à medida que sai do seu coração com toda a verdade, ela tem a capacidade de transformar aquilo que visivelmente talvez esteja destruído. Talvez você esteja até enxergando morte em algumas situações, mas a palavra é vida.
E quando nós anunciamos, ou nós proclamamos, ou nós liberamos a palavra em linha com a palavra do Senhor, nós estamos liberando vida sobre aquela morte. Pessoas podem estar doentes, caminhando para a morte. Mas quando você que crê, libera vida, aquela pessoa pode ser curada. Você pode estar enxergando morte sobre sua vida financeira. Mas quando você libera o invisível para que possa influenciar o visível, talvez aquela falta possa ser suprida. Talvez não, né? Com certeza aquela falta vai ser suprida pela abundância que vem do Senhor. Isso deve estar no nosso coração. Porque quanto mais nós liberarmos palavras de vida, mais nós estamos semeando aquilo que nós cremos, a palavra de Deus. Agora, quanto mais nós semeamos palavras de morte, quanto mais nós semeamos palavras contrárias à palavra do Senhor, mais nós estamos gerando morte. E isso pode ser sobre algo natural, financeiro, seja lá o que for, mas também pode ser sobre a vida de outras pessoas. E nós temos que ser muito cuidadosos com isso. Porque quando nós estamos falando algo que gera morte, nós estamos influenciando de forma errada. Agora, todas as vezes que nós falamos gerando vida, nós estamos liberando a palavra, que é verdade e vida sobre a vida de outras pessoas. Amém? Então, nós precisamos ter esse zelo, de sempre estar gerando vida sobre a vida das pessoas, e não morte. Olha só, Lucas capítulo 17, no verso 5, diz assim: então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja que o que está sendo focado aqui é o tamanho da fé, porque os discípulos estavam pedindo para que a fé deles fosse aumentada, mas Jesus está dizendo assim: se você tiver uma fezinha bem pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, vai dar certo. Então o que está em jogo não é o tamanho da fé, o que está em jogo é a capacidade de você acreditar na palavra e ela sair pela sua boca. Você pode ter uma fé pequena, bem pequena, mas se essa fé for verdadeira no seu coração, aquilo que é liberado por você, que gera vida, produz. Por isso que seja qual for a situação, ou a circunstância, ou o problema, quando gerado, quando a palavra é gerada no seu coração, e fé está entranhada em você, e você libera a palavra, crendo naquilo que você está falando, mesmo que você tenha uma fezinha do tamanho do grão de mostarda, as coisas, elas vão acontecer. E aí é muito importante aquilo que nós estamos falando, seja para Deus ouvir, ou seja para Satanás ouvir. Os dois ouvem. Amém? Deus ouve, mas Satanás também. Então não ache você que aquilo que você fala não tem um peso no reino do Espírito. Porque não importa quem seja, tanto Deus quanto Satanás têm ouvido aquilo que você está dizendo, aquilo que você disse hoje na hora do almoço. Portanto, aquilo que você vai dizer a partir de hoje, preste muita atenção, porque dependendo daquilo que você libera, Deus ouve, mas Satanás também. E tenha muito entendimento de que autoridade, vocês estão tendo aula de autoridade no Rema. Tenham muito entendimento de que a autoridade está sobre a vida de vocês. Então, todas as vezes que você libera algo, crendo com o seu coração, crede que recebeste.
crede que recebeste. E isso é influenciar o visível com o invisível. Só que na cabeça das pessoas é muito complexo, porque parece tão simples, tão simples, tão simples, que se torna problemático. As pessoas, elas não acreditam que é através daquilo que você libera. Elas começam a confundir com pensamento positivo. Elas começam a ir para outros caminhos, porque elas olham e falam assim: não, não é possível não, é só isso? É só você acreditar com o coração e deixar sair pela sua boca? É simples assim, amado. À medida que você acredita na palavra, à medida que ela é a verdade, à medida que fé é gerada no seu coração, não importa o tamanho dessa fé, o que importa é você acreditar naquilo que você está falando. Porque se você tiver um pouquinho assim também, um pouquinho assim, do tamanho de um grão de mostarda, de incredulidade, não vai funcionar também. É proporcional. Você pode ter um grãozinho assim de fé, liberar a palavra e acontecer. Mas você pode ter um grãozinho assim de incredulidade, liberar a palavra e não acontecer. Então é proporcional. Muitas vezes nós estamos orando, liberando a palavra. Eu escuto o culto, aí eu saio daqui enfesado, crendo naquilo que eu recebi, naquilo que eu ouvi, aí eu saio daqui falando. Passa 10 minutos, as palavras mudam. Aí tudo aquilo que você disse foi jogado fora, porque você já disse ao contrário, um pouquinho ali na frente. Não, amado. Isso faz parte também da renovação da sua mente. Se você entende a palavra como a verdade na sua vida e você está liberando ela, crendo com o seu coração, mantenha sua confissão. Mantenha sua confissão. Mesmo que você saia daqui, dê um chute ali no vidro ali, estoura o dedão do pé. Mesmo que você saia daqui ali assim, bate de cabeça no vidro. Não mude sua confissão, permaneça, deixe sair vida pela sua boca. Porque é dessa forma que nós mesmos somos convencidos. Porque o ouvido mais perto da sua boca é o seu. E você confessa, você acredita, você deixa isso sair pela sua boca, e daqui a pouco as coisas, todas elas são transformadas à sua volta. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Por isso que eu preciso crer e falar. Então, está aqui para aqueles que gostam dos passos. 2 passos. Tem um povo aqui que gosta dos passos. 2 passos para influenciar o visível através do invisível. 2 passos. Crer e... Meu Deus do céu. Vocês são inteligentes demais, gente. O que é isso? 2 passos para mudar a sua vida. O povo gosta disso também. Para mudar a sua vida. 2 passos, só 2, só 2. Ó, eu nem cobrei nada. Tem um povo aí que cobra caro para ensinar isso. Se você quer influenciar o visível através do invisível, creia aí, fale. Mas nós queremos 7 passos. 2 passos é muito pouco, pastor. Pelo menos 7. 7 é o número da perfeição, né? Na Bíblia, não é isso? É. Pelo menos 7, pastor.
Não, não, é só 2 mesmo. Você só precisa de 2: crer e falar. E eu disse para você que você não precisa de muita fé, você só precisa de uma fé do tamanho do grão de mostarda. E eu preciso lembrar você que a fé já foi colocada na medida certa dentro de você. Então, se as circunstâncias talvez estejam difíceis, creia e fale. Creia e fale, creia e fale. Amado, quantas pessoas aqui, não precisa levantar a mão não, eu vou levantar, só eu vou levantar. Quantas pessoas aqui já não viveram isso? Creram, falaram e as coisas aconteceram. Todos nós, amado, de alguma forma já desfrutamos disso. E as pessoas falam assim: mas aonde estão os milagres na igreja? Ué, está aí. Está aí. Você não foi? Eu fui transformado. Eu tive que crer, tive que falar, com muita coisa, amado. Primeiro comigo mesmo. Então, nossa vida, ela é, a base da vida cristã, ou a transformação da vida cristã, está ali. É você crer naquilo que a palavra está dizendo, você acredita na obra de Cristo, você crê em tudo que veio sobre sua vida, e você agora fala. E você vai vendo todas as coisas sendo transformadas, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Todas as vezes que o visível foi influenciado, foi através da fala. Pensa rapidamente na sua cabeça aí na Bíblia. Pensa. Mulher do fluxo de sangue. Pensa bem rápido. Visivelmente ela estava doente. Mas através daquilo que ela começou a falar, ela chegou a Jesus em tocou. Aquilo que ela liberava, aquilo que ela dizia, trouxe cura sobre ela. E assim vai, com praticamente tudo dentro da Bíblia. Todas as vezes que palavras eram proferidas, ditas, debaixo de uma verdade no coração, as coisas aconteciam. E por que nós não acreditamos nisso? Por que nós muitas vezes impedimos dessa situação tão simples, desses 2 passos tão simples acontecerem? A gente vai limitando, a gente vai impedindo, somos nós mesmos, que aquele pouquinho de incredulidade roubam promessas de Deus que foram liberadas para você. E não é Satanás, não é o vizinho, não é seu irmão que te impediu, não, é a sua própria incredulidade, que foi lá e... Então, se você acredita na palavra, fica com 2 passos. Creia e fale. 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 Constantemente. Mateus capítulo 8, verso 7, também é um texto muito conhecido, e eu quero já ir direto no verso 10, melhor, Mateus 8, verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que passagem é essa? Do centurião. Lembra? O moço do centurião estava doente. E aí o centurião vai diante de Jesus, pedindo para que ele possa curar, e aí Jesus falou assim, não, centurião falou assim, não, você não precisa ir lá não, Jesus, libera a palavra que ele vai ser curado. E aí Jesus ficou admirado com tamanha fé, não é isso? E nós muitas vezes colocamos os olhos na fé do centurião, não é isso?
Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós falamos, nossa, que fé é essa? Jesus amado, isso que é fé. Afinal de contas, Jesus se admirou com a fé do centurião, não é mesmo? Mas eu quero mostrar para você um outro lado. Talvez exatamente agora, nesse momento, 8h45, Jesus esteja olhando para você, querendo admirar a sua fé. Porque às vezes a gente fica, mas era o centurião. Tá, ok, é o centurião, já foi, passado, mais de 2000 anos para trás. E hoje? É a sua fé que Jesus está esperando. Jesus está olhando, eu estou esperando uma fé. E eu disse para você, que a fé não precisa ser grande. Porque aqui a fé era uma fé admirável, né? Era uma fé talvez, era uma fezona. Mas eu li para você um pouco antes, que pode ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que vai funcionar. Então, não se preocupe com o tamanho da sua fé. Se preocupe em acreditar e falar. Porque na verdade, no fundo e no raso também, não é você quem vai fazer, mas é Deus quem vai fazer, através daquilo que você fala. Então não é sua obra, é a obra dele. Então o que nós precisamos? Falar! Creia e fale! Pelo amor de Deus! Será que é tão difícil assim, gente? Acreditar na... Eu não estou falando para você acreditar no Papai Noel. Eu não estou falando para você acreditar na Branca de Neve. Estou falando para você acreditar na palavra, em Deus, na obra de Cristo e falar. Gente, que coisa mais linda do que uma criança escrevendo carta para o Papai Noel? Não é? Aonde está a crença dela? Que o Papai Noel vai trazer o presente. Para ela aquilo é verdade. Papai Noel vai vir. Não sabe que é o papai da terra que vai enfiar a mão no bolso e vai comprar. Mas no coração dela, ela está escrevendo uma carta, porque o Papai Noel vai receber a carta e vai entregar um presente para ela. Não é? Por isso que a palavra diz que a gente tem que ser criança. Porque o dia que a gente tiver a mesma crença de que aquilo que você está falando é seu pai quem vai te dar, já era. Já era. Não é o Papai Noel, é o Papai do céu. Não é o papai que vem de trenó. É o papai que é visto através da manifestação do Espírito. Mas muitas vezes é mais fácil a gente acreditar no Papai Noel, porque somos bombardeados constantemente com a árvore de Natal, com os presentes, com as propagandas da televisão. Não é mesmo? Todo mundo que chega à época de Natal, qual que é o seu pensamento? Ou você vai ganhar, ou você vai dar presente. Porque os seus filhos estão esperando o presente, não é? E aí você é influenciado, mas nem sabe que você está sendo enganado. Já contou para o seu filho que Papai Noel não existe? Já não? Seja rápido, conta para ele, Papai Noel não existe. Adriano, conta para ele aí que Papai Noel não existe. As crianças, Papai Noel não existe. Viu? Deus existe.
e aquilo que você crê e fala, Ele te entrega. Não é mais fácil? Eu queria que você abrisse esse texto comigo, está no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu separei esse texto, porque na verdade, eu vivi esse texto. Isaías, capítulo 6, verso 1. Alguns anos atrás, antes de realmente conhecer a palavra a fundo, antes de vivenciar realmente a palavra, eu fui pego mais ou menos como Isaías. Não muito digno de muita coisa. Eu era uma pessoa que não tinha envolvimento nenhum com igreja, com palavra, com nada. Eu até já havia confessado a Cristo, mas eu não vivenciava realmente a palavra. E um dia, eu morava na aeronáutica ainda, e minha sogra chegou na minha casa. Eu estava iniciando, conhecendo a palavra, era recém-chegado no Verbo da Vida, e minha sogra chegou em casa, dizendo que precisava orar por nós, por mim e pela Márcia. Nós estávamos vivendo um momento bem difícil. Márcia estava grávida do Daniel, a gente estava numa fase complexa financeiramente. Já tinha nascido, Daniel? Ah, não, já tinha nascido, verdade. Daniel já tinha nascido. É verdade. A mulher, gente, a memória da mulher é um negócio assim, é espetacular. Beira assim o sobrenatural, entendeu? É verdade, Daniel já tinha nascido, que eu já tinha ido, eu já estava frequentando o Verbo da Vida, então Daniel já tinha nascido. E a gente estava, naquele fiozinho de cabelo, segurando tudo. E minha sogra, mulher de Deus, chega na minha casa, dizendo que precisava orar por nós. E ela começou a orar, e ela abriu esse texto aqui, impôs as mãos sobre mim, e disse o que está escrito aqui. Eu quero ler para você. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os céus, os seus pés, e com 2 voava. Então, nesse momento aqui, Isaías está tendo uma visão, ok? Isaías é um profeta, ele está tendo uma visão do Senhor, do local, propriamente dito, um local onde o Senhor estava e os anjos em volta. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, era um momento em que ele estava tendo uma visão aberta, ele estava vendo os anjos, e o local em que ele estava encheu de fumaça. 5. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você sabe, o entendimento era que se você visse o Senhor, você iria morrer. E nesse momento, Isaías, ele se vê numa visão aberta, vendo os anjos e o Senhor, percebendo a presença do Senhor, e ele se pega numa situação sem saber muito o que fazer. Ele ficou meio, e agora? Não é? Eu, pecador, naquele momento ele entendia o pecado sobre a vida dele, ele vendo o Senhor,
chegar próximo a ele, e ele continua: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E nesse momento em que eu estava na minha casa, e que minha sogra começa a orar por mim, e que ela relata exatamente esse momento, em que o anjo toca minha boca com brasa, e que a partir daquele momento, toda a iniquidade que existia na minha boca, se esvaiu, se foi, e que perdoados estavam os meus pecados. Veja, é como se uma revelação entrasse no meu coração, é como se os meus olhos eles fossem abertos para aquilo que Deus tinha para a minha vida, e a partir daquele momento, eu comecei a compreender, amado, a necessidade de compreender melhor a palavra, de estudar melhor a palavra, porque eu sabia que aquilo que iria sair da minha boca ia tocar a vida das pessoas. É como se uma revelação do chamado, porque aqui é o chamado de Isaías sendo revelado para ele, tanto é que no final ele, quem enviarei, ele diz: eis-me aqui. É como se esse entendimento chegasse até mim, e eu agora, buscando conhecer a palavra, buscando me submeter à palavra, me submeter a um pastoreio, buscando viver essa palavra, é como se o entendimento se descortinasse na minha mente, dizendo: aquilo que você falar vai influenciar as pessoas. E talvez, amado, nós estejamos muito limitados com a nossa vida, porque estamos pouco preocupados com aquilo que nós estamos falando, ou com aquilo que está saindo pela nossa boca, porque às vezes estamos somente preocupados com a nossa vida, com os nossos problemas, com coisas que dizem respeito a mim, mas a palavra que gera vida, ela deve tocar a sua vida, mas acima de tudo, deve tocar a vida das outras pessoas. A fé que nós carregamos não é para benefício próprio somente, porque a partir do momento que você acredita na palavra, e que você permita que ela saia da sua boca, e que as coisas começam a ser transformadas à sua volta, outras pessoas passam a ver isso, e outras pessoas passam a olhar e falar assim: ué, o que você está fazendo que sua vida está mudando? E você vai poder ensinar 2 passos: eu creio e eu falo, e a partir desse momento sua vida vai ser completamente mudada. Quando eu compreendi que aquilo que sairia da minha boca iria influenciar pessoas, isso trouxe um senso de responsabilidade ainda maior sobre a minha vida, porque aquilo que você fala tem um peso no reino do Espírito, e aquilo que você fala tem um peso diante das situações em que você mesmo está vivendo. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você gostaria, mas eu preciso dizer para você, que talvez você não está vivendo, porque você não está liberando aquilo que deveria através da sua boca. Porque se nós liberarmos vida, é certo que vida vai ser gerada. Mas se nós liberarmos morte, é certo também que morte vai ser gerada. Vida e morte estão no poder da sua língua. Então cuidado com o que você fala. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 33 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu vou ler de novo para você presta atenção no que eu estou dizendo. Pela fé, quando você crê, quando está no seu coração, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, ou das coisas que eram invisíveis. À medida que a palavra foi liberada, aquilo que era visível invisível foi se tornando visível. Por isso que fé a gente não vê. A gente acredita, deixa sair pela nossa boca, e a partir do momento que você liberou, aquilo que era invisível se torna visível. Eu não estou vendo, mas eu creio no meu coração. Por isso eu falo e acontece. Eu não estou vendo, mas eu creio com o meu coração. Por isso eu falo e se torna visível. Eu falo e se torna visível. Eu falo e se torna real. Eu falo e manifesta. Se nós acreditarmos nisso, amado, e se nós vivemos baseado nisso, não tem como dar errado. Não tem como. 2 passos. Você vai sair daqui essa noite. 2 passos. Crer e... Meu Deus do céu. Está sem dinheiro? Está sem dinheiro? 2 passos. Está doente? 2 passos. O que mais? Qual é o seu problema? Qual é o seu gigante? Qual é a montanha que você levantou? Vai estudar Marcos 11, 23. E aí? Qual é a montanha que você levantou sobre sua frente? A palavra diz que se você acreditar, que se sair pela sua boca, está feito. Mas as pessoas acreditam mais naquilo que elas estão vendo. E aí, está todo mundo falando que está pegando dengue. Aí, está todo mundo pegando dengue. Aí eu vou também. Está todo mundo pegando, eu vou pegar também. É assim, mano. Porque a gente acaba sendo influenciado por aquilo que nós estamos vendo. E infelizmente, os crentes estão caindo nessa. E tem gente andando em falta, tem gente andando em doença, tem gente andando debaixo de tribulação, porque está faltando 2 passos. Para encerrar, depois eu queria te indicar um livro. O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Tem lá, não tem? Eu acho que tem, não tem? O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Pega lá, Oswaldo. Vamos subir lá. Olha só, eu quero ler um trechinho do livro para você. Presta atenção aqui, ó. Ele fala assim, ó. A fé é sempre constituída pela palavra de Deus falada. Presta atenção em mim. A fé é constituída pela palavra de Deus falada. F.F. Bosworth, é um grande autor também, escritor, disse: é impossível reivindicar com ousadia pela fé uma bênção que você não tem certeza de que Deus está oferecendo. Se você não tem certeza, se você não tem certeza que Deus pode proporcionar algo para você, não tem como você ficar pedindo. Ei, alô? Se você não tem certeza de que Deus pode proporcionar algo para você, não adianta você ficar pedindo. Você precisa ter certeza de que Deus é capaz de entregar aquilo que você fala. Porque senão, amado, a gente vai ficar falando coisas
que nós não temos certeza se vem de Deus ou não, não tem como manifestar nas nossas vidas. Se vem de Deus, é promessa dele, você precisa acreditar que foi liberado sobre sua vida. Eu criei, por isso aqui. Então, primeiro eu creio, depois eu falo. E ele vai continuar aqui, olha. Você não pode tomar posse com ousadia de coisas que não entende que estão disponíveis para você. Não tem como você tomar posse de coisas que você não acredita que está disponível. Como é que eu vou tomar posse do celular se eu acredito que não está disponível para mim? Se está disponível, Deus falou, é meu. Eu tomo posse. E tomar posse não é ficar olhando, tomar posse é pegar. Tomar posse é pôr a mão, posse. Porque senão eu acredito. Eu acredito, viu? Eu acredito. Se você acredita, tome posse. Mesmo que você não esteja vendo. Porque é exatamente isso. Eu não estou vendo, mas pela fé eu tomo posse. Eu não vejo nada, absolutamente nada, nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não estou vendo nada, mas se Deus falou, eu tomo posse. E é isso, amado. Não deixa Satanás trazer incredulidade ao seu coração. Pelo contrário, fale com ele. Satanás, presta atenção. Foi Deus quem me deu, eu tomo posse. Foi Deus quem me deu, eu tomo posse. Você não vai atrapalhar a minha vida. Você não vai influenciar pessoas contra a minha vida. Porque se Deus liberou, eu tomo posse. Se sua confissão estiver errada, presta atenção. Se a sua confissão estiver errada, seu pensamento está errado. Se a sua confissão está errada, seu pensamento está errado. E você deixará de receber as melhores bênçãos de Deus. Se a sua confissão estiver errada, seu pensamento está errado. E a partir do momento que seu pensamento está errado e a sua confissão está errada, não tem como você receber. Por isso precisa tudo estar alinhado, porque quando você abrir a sua boca, crede que recebeste. Crede que recebeste. Para encerrar, Daniel capítulo 11, gostaria que você abrisse comigo. Daniel capítulo 11, verso 32. Eu vou ler em 3 versões para você. Daniel capítulo 11, verso 32. Primeiro na NVI, Nova Versão Internacional. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Agora na Almeida Revista e Atualizada. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E agora
Na melhor para mim, na nova versão transformadora, diz assim: ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. Você conhece seu Deus? Conhece? A palavra está dizendo que você vai ser forte e que você vai resistir. Você acredita no seu Deus? Você acredita no seu Deus? A palavra está dizendo que você vai ser forte e que você vai resistir. Eu creio, por isso eu falo. Meu Deus está dizendo que eu vou ser forte e vou resistir. Relaxa, Marta. Seu Deus está dizendo: você vai ser forte e vai resistir. Não mude a confissão da sua boca. Não mude aquilo que sai da sua boca. Não mude aquilo que está no seu pensamento. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça, porque o seu Deus está dizendo: você é forte e você vai resistir. Não mude, porque muitos de nós, amados, diante das situações, começamos a mudar nossa confissão. Nós nos sentimos ameaçados diante das coisas. Você precisa se lembrar desse versículo. Escreve, põe na parede, gruda na geladeira. Daniel 11:32. Mas aqueles que conhecem ao Deus, ao meu Deus, serão fortes, resistirão, não mudarão de opinião no meio do caminho, não serão levados por qualquer coisa, pelo contrário, vão permanecer de pé, vão continuar confessando a palavra, vão continuar confessando a palavra. Pode cair os cabelos, nasce de novo. Cabelo nasce de novo. Pode ter relatório médico, mas aqueles que conhecem ao nosso Deus serão fortes e resistirão. Não mudarão a confissão, não mudarão a confissão, mas permanecerão. Porque a gente não é mais criança. Eu não estou falando mais com criança. Tirando aqui o Márcio, cadê o Márcio? Está lá fora. Tirando o Márcio, eu não estou falando mais com criança. Eu já estou falando aqui com gente que já tem vivência da palavra, que já tem entendimento dela. E nós não podemos, amado, simplesmente porque algumas situações se levantam, mudar a nossa confissão. Não, eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Eu continuo a falar. Eu continuo a falar as mesmas coisas, até que eu veja a manifestação. Eu falo, eu falo, eu falo. Porque foi Deus quem disse. Foi Deus quem liberou sobre as nossas vidas. E eu creio, de todo o meu coração, e eu continuo a falar. Não vai faltar nada. Bel, não vai faltar nada, Bel. Não vai faltar cliente, Bel. Não vai faltar cliente. Nós vamos pôr cortina para tudo quanto é lado, Bel. Porque foi Deus quem liberou. Foi Deus quem liberou. Então, por mais que você ainda não veja, simplesmente creia, permaneça. Vai acontecer. Deus libera. Deus libera. Ana, se Deus falou, Deus tocou sua boca. Deus tocou sua boca.
Deus tocou seu coração. Coisas estão para acontecer sobre sua vida. Uma unção nova vai repousar sobre você. Etapas estão sendo passadas. Você está passando as etapas. Você está sendo construído na palavra. E sua boca foi tocada pela tenaz. Porque existe um chamado sobre sua vida, que vai influenciar não somente São José, mas outros lugares. E não sou eu quem digo, é Deus quem diz. A influência, a unção que vem sobre sua vida, é a unção que vai tocar a vida das pessoas, trazendo cura, libertação sobre elas. E a ousadia que vai repousar sobre você, para que você possa enfrentar situações que vão se levantar. Servir ao Senhor é algo maravilhoso, mas saiba que Satanás entende quando alguém carrega um chamado. E nós precisamos estar muito convictos, certos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Porque a partir do momento que você entende e tem essa convicção, ninguém te derruba. Nem Satanás. Quem é Satanás? Inimigo derrotado. Então tenha a convicção de que foi Deus quem te chamou, de que é Deus quem libera a unção sobre sua vida, de que é Deus quem vai realizar todas as coisas, de que quando você impõe as mãos, é Deus impondo as mãos através da sua vida. E quando as situações se levantarem, abra sua boca. Um chamado igual ao seu precisa entender que a ousadia que você carrega precisa ser manifesta. Porque Satanás, ele vai tentar apagar a chama. Mas quando você entende que a ousadia está sobre você, a autoridade foi liberada sobre você, você põe ele para correr. Amém? Obrigado, Senhor. Eu libero a unção sobre ele, Pai. Eu imponho as minhas mãos, e a ousadia que está sobre a minha vida, Pai, eu libero sobre ele, Pai. Vai enfrentar gigantes. Vai pôr gigante para correr. Se prepara para pôr gigante para correr, meu filho. Eles vão se levantar, mas tenha uma clareza no seu coração. A ousadia e a autoridade foram liberadas sobre você. E quando você abrir a sua boca, nenhum gigante vai permanecer de pé. Porque você carrega o poder do Espírito. O poder que é capaz de mudar toda e qualquer situação. Não se intimide. Não se intimide com os cadeirantes. Não se intimide com os cegos. Não se intimide com os surdos. Não se intimide com os mudos. Não é você, mas é o Espírito que atua através de você. Nós liberamos da unção, Pai amado, e declaramos o poder do Teu Espírito sobre ele, Pai. Aonde quer que ele possa ir, Pai, a manifestação do Teu Espírito acontecendo, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Está disponível, amado. Está disponível. Está disponível. Fique de pé. Fique de pé. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor amado. Aleluia. Nós cremos na Tua palavra, por isso nós falamos, Pai. Nós cremos na Tua palavra, por isso nós liberamos através da nossa boca, Pai. Eu declaro, Senhor amado, não vai faltar nada sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas chegando a esta igreja, Pai. Por vidas sendo tocadas pelo Teu Espírito, Pai amado. Por pessoas sendo curadas, Pai, através da manifestação do Teu Espírito, Senhor amado. Obrigado, Pai,
porque Teu Espírito vai se manifestar de forma visível, porque nós liberamos no reino do Espírito aquilo que nós cremos, Pai, a palavra que é invisível, transformando o visível, Pai amado. Obrigado, Pai, pela manifestação do Seu poder, Pai amado. Esta igreja, Pai amado, vai vivenciar coisas sobrenaturais, Pai, porque nós liberamos através da nossa boca, Pai, crendo na Tua palavra, Pai amado, crendo no poder do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado por vidas sendo tocadas, obrigado por esse final de semana, Pai. Eu declaro famílias sendo restauradas, Pai. Famílias serão restauradas, Pai amado, neste final de semana, Pai. Eu creio, por isso eu falo, eu deixo sair pela minha boca, Pai. Obrigado por filhos se restabelecendo dentro das igrejas, Pai amado. Filhos voltando a ter comunhão contigo, Pai. Eu libero da Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por vidas que estão debaixo de dificuldade financeira, Pai amado, sendo liberada a palavra através da minha boca, Pai. Restituição financeira sobre a vida do Seu povo, Pai amado. Aquilo que Satanás tentou roubar, Pai, eu libero através da minha boca. Vidas estão sendo tocadas e vida financeira está sendo reativada. Aquilo que Satanás roubou está sendo restituído sobre você, multiplicado no nome do Senhor Jesus. Deixe sair pela sua boca aquilo que você crê. Deixe sair pela sua boca aquilo que você crê. Foi Deus quem trouxe vocês para cá. Foi Deus quem trouxe vocês para cá. Não deixa nenhum tipo de dúvida chegar no seu coração. Nenhum tipo de dúvida. E ainda que aos olhos naturais coisas tenham se levantado, coisas tenham dificultado, parece que as coisas não estão se movendo, parece que as coisas elas estão travadas. A partir de hoje, eu dou uma ordem do reino do Espírito. Toda a influência que tem tentado atrapalhar esse casal, eu oro, imponho as minhas mãos e libero da unção, destravando, quebrando, liberando da unção para que todas as áreas sejam restauradas. Não é somente a área financeira, não é somente os negócios, mas eu falo com os filhos também. Falo com os filhos também. Eu libero da palavra, libero da unção. Tudo sendo tocado, tudo sendo restaurado, tudo sendo restituído no nome do Senhor Jesus. Creiam nessa palavra, creiam no poder do Espírito, e deixe que saia pela boca de vocês aquilo que vocês têm crido. Não deixe Satanás calar a boca de vocês, pelo contrário, haja com ousadia, força, intrepidez, porque a autoridade foi estabelecida sobre vocês. A autoridade, exerça essa autoridade no reino do Espírito e transforme todas as coisas à volta de vocês. Obrigado, Pai. Eu imponho as minhas mãos sobre eles, Pai amado, e libero da Tua unção sobre eles, Pai, declarando tudo sendo mudado a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Começa amanhã. Começa amanhã. Você vai ver a ação do Espírito sobre vocês, no nome do Senhor Jesus. Mais. Ei. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus,
Aleluia. Aleluia. Tenha pressa não, tenha pressa não. Ore em outras línguas, ore em outras línguas, tenha pressa não. Você tem crido, né? Tem coisas sendo liberadas através da sua boca. Eu vi você ajoelhado, orando, liberando palavras, coisas que você tem desejado. É lícito, é lícito, lícito. E eu imponho as minhas mãos sobre você hoje, liberando a unção que existe sobre a minha vida. A unção que abre caminho. Está preparado a viver? Só não se esqueça de uma coisa: é Deus quem opera tudo sobre você. Tudo, 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 tudo. Você tem desejado chegar em alguns lugares. Caminhos vão ser abertos. Parece impossível aos olhos naturais. Impossível que você chegue lá. Mas Deus, para Ele nada é impossível. Ele enxerga um coração sincero, verdadeiro. E hoje a unção está sendo liberada sobre você. E aquilo que você tem crido, declarado, confessado, vai se manifestar. Não se esqueça, Deus é quem abre os caminhos. Lembre-se sempre de Moisés frente ao mar. Foi Deus quem abriu. O mar que está sobre sua vida, à frente de você, Deus é quem vai abrir. E você vai passar seco, restaurado, transformado, mudado, no nome do Senhor Jesus. Receba da unção. Receba da unção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer mudar a sua vida? 2 passos. Dois passos, Dani. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos tudo aquilo que foi feito através da vida de Cristo na cruz, Pai. E como filhos de Deus, Teus filhos, nós desfrutamos do melhor, Pai. Nós cremos com o nosso coração
e liberamos com a nossa boca, sabendo que é certa a manifestação do seu poder, Pai amado. Por isso, aquilo que é invisível influencia aquilo que é visível, Pai amado. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo aquilo que está sendo dito através das nossas bocas, Pai amado, nós sabemos que já está afetando o nosso presente e está influenciando o nosso futuro, Pai amado. Nada vai faltar sobre as nossas vidas, tudo chegando até nós, Pai amado. Nós cremos e confessamos com a nossa boca, Pai. Vamos viver do melhor sobre essa terra, Pai amado. Vamos desfrutar do melhor sobre essa terra, Pai amado. Vamos andar em saúde divina, Pai amado. Vamos, Pai amado, viver com bom casamento. Nós vamos viver com bons filhos, Pai. Nós vamos ser supridos financeiramente, Pai amado. Nós teremos paz em nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela clareza, Pai, no nosso coração, que devemos desfrutar e andar de acordo com aquilo que nós confessamos, Pai amado. Muito obrigado. Nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar. Eu quero te dar a oportunidade de dizimar e ofertar. Nós já estamos encerrando o culto e somos ensinados sobre os dízimos e ofertas. Tudo aquilo que nós vivenciamos na palavra, tudo aquilo que nós desfrutamos de vida financeira, tem um bom plantio, uma boa semeadura. É ou não é, bispo? A partir do momento que você semeia, você colhe. Você acredita na palavra? Então pronto, eu não preciso gastar muito tempo com isso, né? Você acredita na palavra? A palavra é clara sobre plantarmos. E veja, ela vai dar segundo a espécie. Seja generoso, não retenha. Ei, não retenha, seja generoso. Cumpra esse princípio com o coração sincero diante do Senhor. Amém? Faça. Você pode fazer através dos envelopes. Os diáconos vão passar os envelopes. Você pode fazer através do Pix, que é o CNPJ da igreja, e você pode fazer através da transferência bancária, seja pelo Santander ou seja pelo Itaú. Amém? Então dizime, oferte, nos ajude financeiramente, porque eu sei que você vai colher à medida que você planta. Amém? Vou fazer o meu aqui também, enquanto você faz o seu aí. Glória a Deus. Aleluia. Está pronto? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela vida financeira do seu povo, Pai. Nós cremos na Tua palavra e sabemos que dízimos e ofertas vêm do Senhor, Pai. Por isso nós fazemos com o nosso coração, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas nessa igreja, Pai, cumprindo um princípio bíblico que está estabelecido pelo Senhor, Pai. Não é peso, não há constrangimento, Pai. Nós fazemos isso com alegria, porque os nossos dízimos e as nossas ofertas redundam em graças ao Senhor, Pai amado. Isso chega como aroma suave na sua narina, Pai amado. Nós estamos fazendo com o nosso coração sincero, sabendo que é o Senhor quem está recebendo aí, Pai amado. Por isso, muito obrigado, Pai, pelo crescimento financeiro dessa igreja. Nada vai faltar, Pai. Nós vamos cumprir com todas as nossas obrigações, Pai, porque o seu povo é fiel e tem entregado dízimos e ofertas nessa igreja, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode trazer seu dízimo, sua oferta. Enquanto isso,